O sol do Arizona queimava como brasa, transformando cada grão de areia em um reflexo ofuscante. Clara arrastava os pés, suas botas afundando na areia fofa, enquanto o suor escorria em seu rosto, levando consigo restos de maquiagem e poeira. Seus lábios rachados doíam a cada respiração, e a garganta ardente implorava por uma única gota d'água. "Como puderam fazer isso comigo?", disse ela. A pergunta ecoava em sua mente, mas a resposta era clara. Eles nunca foram seus amigos. A viagem, que começara como uma aventura emocionante, 3 dias acampando no deserto, fotografando paisagens selvagens, transformou-se em um pesadelo depois daquela discussão. Ela os confrontara quando descobrira que haviam roubado equipamentos de um acampamento abandonado. "É só coisa velha, relaxa", disseram rindo. Mas Clara não conseguia ignorar. E então, numa curva da estrada poeirenta, pararam o jipe. "Desce aí, princesa. Se tá com tanta moral, volta a pé." Os risos cortantes ecoaram enquanto o veículo acelerava, deixando-a sozinha no meio do nada. Agora, horas depois, o deserto parecia se estender infinitamente. Sua mochila, com o cantil quase vazio, e o celular sem sinal, era um peso inútil. O horizonte tremeluzia no calor, criando miragens de lagos que nunca existiram. Suas pernas tremiam, e uma dor latejante na cabeça ameaçava nocauteá-la a qualquer momento. "Se eu parar, morro", disse ela. Foi quando viu as pegadas. Não eram suas. Eram frescas, marcadas na areia como um convite silencioso. Alguém mais estava ali, ou algo mais. Um arrepio percorreu sua espinha, mas a esperança falou mais alto. Com um último suspiro de força, Clara seguiu os rastros, cada passo mais lento que o anterior. "Você não devia estar aqui." E então tudo virou negro. Até que o mundo começou a girar. Seus joelhos bateram no chão e a areia quente queimou suas palmas. O céu azul escureceu em sua visão e ela mal percebeu a sombra que se aproximou. Grande, silenciosa, bloqueando o sol. Antes que a escuridão a levasse, uma voz grave, envolta em mistério, ecoou em seus ouvidos. A escuridão que envolveu Clara era densa e silenciosa, como se o próprio deserto tivesse engolido sua consciência. Quando seus olhos finalmente se abriram, o sol já não a castigava mais. Em vez disso, uma sombra fresca a envolvia, e o cheiro de café forte e couro enchia seu nariz. Ela estava deitada em um sofá de couro gasto, coberta por um cobertor áspero, mas surpreendentemente aconchegante. As paredes de madeira rústica ao seu redor tremiam levemente com o vento que assobiava do lado de fora. "Um rancho. Finalmente acordou", disse a voz misteriosa. A voz era grave, rouca como se tivesse engolido areia por anos. Clara virou a cabeça e viu o homem sentado em uma cadeira de madeira, seus cotovelos apoiados nos joelhos enquanto enrolava um cigarro com movimentos precisos. O chapéu de cowboy ainda cobria parte de seu rosto, mas agora ela podia ver seus olhos, azuis como o céu antes do amanhecer, e tão frios quanto. Onde estou?" Sua voz saiu como um sussurro áspero. "Minha propriedade, cerca de 20 milhas de onde te encontrei." Ele acendeu o cigarro, a fumaça formando espirais no ar parado. "Você quase morreu lá fora." Clara tentou se sentar, mas uma onda de tontura a fez cair de volta no sofá. O homem não se moveu para ajudá-la. "Por que você me salvou?" Ele tirou o cigarro da boca e estudou-a por um momento antes de responder. "Não gosto de ver o deserto levar o que não pertence a ele." Algo na maneira como ele falou fez Clara estremecer. Não era gentileza, era algo mais sombrio, como se ele mesmo já tivesse brigado com o deserto e perdido. "Preciso ligar para alguém. Meus amigos, esses que te deixaram para morrer?" Ele soltou uma risada seca. "Não se preocupe, princesa. Já cuidei disso." O que ele queria dizer com isso? Antes que pudesse perguntar, o som de um motor cortou o ar. Clara olhou pela janela pequena e suja e viu um jipe preto aproximando-se, levantando uma nuvem de poeira. O homem se levantou devagar, ajustando o coldre em seu quadril. "Parece que seus amigos lembraram de você afinal." Mas quando ele se virou para a porta, Clara viu algo que a fez engolir seco. Debaixo de seu casaco de couro, uma pistola prateada reluzia à luz fraca do rancho.
E então ela entendeu. Ele não era apenas um cowboy qualquer. E seus amigos não tinham vindo por vontade própria. O cavalo cheirava a suor e terra, seu corpo tremendo sob Clara, enquanto ela se agarrava às rédeas com dedos trêmulos. O estranho não dizia uma palavra. Apenas guiava o animal com leves pressões dos joelhos, seu corpo balanceando com a cadência natural de quem nasceu na sela. O vento quente assobiava entre eles, carregando areia que arranhava a pele de Clara. Ela tentou falar, mas a língua grudou no céu da boca, seca como o deserto ao seu redor. O homem pareceu sentir sua tentativa, porque sem virar-se, estendeu para trás um cantil de metal. A água queimou ao descer pela garganta, mas era o líquido mais precioso que Clara já provara. Quando ela terminou, o cantil já estava sendo recolhido, como se cada gota fosse contabilizada. "Obrigada", ela murmurou. O chapéu do homem inclinou levemente, mas ele não respondeu. Em vez disso, seus olhos azuis, agora visíveis à luz do entardecer, fixaram-se no horizonte, onde o sol começava a pintar o céu de tons sangrentos. Clara seguiu seu olhar e viu então uma silhueta baixa de madeira e pedra, quase camuflada entre os cactos. Um rancho. Mas não era o que estava à frente que a fez prender a respiração. Era o que estava atrás. Nas dunas distantes, 3 figuras a observavam, paradas, silenciosas. Clara abriu a boca para avisar seu salvador, mas antes que pudesse falar, sua visão embaçou. A última coisa que percebeu foram os braços fortes do cowboy, pegando-a conforme ela deslizava da cela, e seu sussurro áspero em seu ouvido. Eles te encontraram. Quando a escuridão a envolveu novamente, desta vez trouxe consigo um nome. Uma única palavra que o homem murmurara contra seu cabelo antes que ela perdesse a consciência. Thornton. Os dias se fundiram em um borrão de sono inquieto e febre. Clara acordava em intervalos, confusa, sempre para encontrar o mesmo teto de madeira envelhecida, o mesmo vento assobiando pelas frestas das paredes. Mas algo não se encaixava. O copo d'água ao lado de sua cama era de cristal fino, não um simples caneco de estanho. As cobertas, embora rústicas, tinham o toque sedoso de linho de alta qualidade. E à noite, quando achava que estava sozinha, ouvia vozes baixas do lado de fora, sempre terminando com um súbito silêncio quando seus passos se aproximavam demais da porta. No quarto dia, quando conseguiu ficar em pé sem que o mundo girasse, decidiu explorar. O rancho era maior do que parecia, com corredores que levavam a salas escondidas atrás de portas de carvalho maciço. Foi assim que encontrou o escritório. A sala estava imersa na penumbra, a única luz vindo de uma lâmpada Tiffany que valia mais que seu carro. Nas paredes, mapas antigos do Arizona estavam marcados com alfinetes vermelhos, formando um padrão que se irradiava do rancho como uma teia. E na mesa, uma foto em um porta-retratos de prata. Clara se aproximou, os dedos tremendo. A imagem mostrava um homem mais jovem, de terno, ao lado de uma mulher loira, em um vestido de gala. Ele era inconfundível, o mesmo olhar penetrante, a mesma mandíbula quadrada. Só que na foto ele estava diante de um arranha-céu com a placa Thornton Enterprises. "Você não devia estar aqui", disse o cowboy. A voz a fez saltar. O cowboy, não, Daniel Thornton, estava parado na porta, seus dedos ainda manchados de óleo de motor. Dessa vez, porém, não havia chapéu escondendo seu rosto. E nos olhos dele, Clara viu algo novo. Medo. "Quem é você?", ela sussurrou. O som de motores cortou o ar antes que ele pudesse responder. Muitos motores. Daniel se moveu rápido como um raio, puxando-a para longe da janela. "Eles finalmente me encontraram", ele murmurou, e pela primeira vez, sua voz estava cheia de algo que Clara nunca esperaria ouvir naquele homem duro. Desespero. Lá fora, o helicóptero atrás do celeiro começou a girar suas pás, enquanto na estrada poeirenta, uma frota de SUVs pretos se aproximava a toda velocidade. A lamparina de querosene projetava sombras dançantes nas paredes de madeira do rancho, criando um mosaico de luz e escuridão que parecia refletir a própria confusão de Clara. Ela apertou as mãos sobre o cobertor grosseiro, sentindo o peso do silêncio que se arrastara por dias finalmente se romper. "Daniel Thornton",
porque ele não era mais apenas o cowboy para ela. Inclinou-se para a frente, os cotovelos apoiados nas coxas musculosas. O chapéu, que sempre parecera uma extensão dele, repousava agora sobre a mesa, revelando completamente seu rosto marcado pelo sol, mas ainda assim inconfundivelmente aquele do magnata desaparecido. 6 anos atrás, ele começou, a voz mais suave do que Clara esperava. Eu tinha tudo, um império, dinheiro suficiente para comprar países e... Seus olhos azuis escureceram por um instante. Pessoas dispostas a me matar por isso. Clara engoliu seco. O vento uivava lá fora, como se o próprio deserto quisesse contar seus segredos. Foi um jantar de gala, Daniel continuou, os dedos traçando o borda do chapéu. Minha esposa, Isabela, usava um vestido azul, a mesma cor do céu antes de uma tempestade. Ele fez uma pausa e Clara não precisava de explicações para saber que aquela mulher da foto não estava mais entre os vivos. Envenenamento. Algo tão simples, tão mundano para alguém como nós. Um sorriso amargo curvou seus lábios. Eles fizeram parecer um acidente, é claro. Mas eu sabia, e quando comecei a investigar, o estrondo repentino de um galho quebrando lá fora fez ambos se tensionarem. Daniel levantou uma mão, silenciando Clara antes que ela pudesse falar. Seus ouvidos aguçados captaram o que os dela não conseguiram. Passos abafados na varanda. Rápido como um raio, ele pegou a lamparina e a apagou com um sopro, mergulhando a sala em escuridão. Quando falou novamente, sua voz era apenas um sopro quente no ouvido de Clara. Eles nunca pararam de me procurar, e agora, graças ao seu acidente, encontraram meu refúgio. Algo arranhou a janela. Metal contra vidro. Daniel empurrou Clara para trás da poltrona maciça de couro, sua mão desaparecendo sob a mesa para reaparecer, segurando uma espingarda. Quando eu disser, ele murmurou, os olhos brilhando na escuridão como os de um predador, você corre para o estábulo. Há um cavalo preto chamado Diablo. Ele te levará para a segurança. Mas e você? Swing! Clara sussurrou, seu coração batendo tão forte que ela temia que pudessem ouvi-lo do lado de fora. Os cantos da boca de Daniel se curvaram em algo que quase poderia ser chamado de sorriso. "Oh, princesa!" ele disse enquanto a janela se estilhaçava em 1000 pedaços. "Finalmente vou ensinar a esses bastardos, porque é má ideia mexer com um Thornton." O primeiro disparo iluminou a noite como um relâmpago, e Clara percebeu, muito tarde, que havia caído em uma história muito maior e muito mais perigosa do que simplesmente ter sido abandonada no deserto. A poeira baixava lentamente sobre o rancho, misturando-se ao cheiro de pólvora e sangue. Clara apertava as rédeas de Diablo com tanta força que seus dedos doíam, cada músculo do corpo gritando para que fugisse. Mas algo a mantinha ali, paralisada, assistindo ao inferno que se desenrolava à sua frente. Daniel lutava como um homem possuído, sua espingarda cuspindo fogo contra as sombras que avançavam. Ele não estava tentando vencer. Clara percebeu isso com um frio na espinha. Ele estava comprando tempo. Para ela. "Vá!" Seu grito cortou o caos, e dessa vez ela obedeceu. Diablo partiu como uma bala, o terreno irregular do deserto desaparecendo sob seus cascos. O vento assobiava nos ouvidos de Clara, levando consigo os últimos ecos dos disparos. Mas mesmo à distância, uma explosão iluminou a noite, lançando uma sombra laranja sinistra sobre as dunas. O rancho. Clara não sabia quanto tempo galopou. Quando finalmente caiu do cavalo, suas pernas já não a sustentavam mais. Ela rolou na areia fria da noite, as lágrimas cortando trilhas limpas em seu rosto empoeirado. Foi então que sentiu um envelope áspero no bolso de seu jeans, que não estava lá antes. À luz da lua, suas mãos trêmulas abriram o que Daniel lhe entregara no último segundo, quando a puxara para trás da poltrona. "Se está lendo isso, significa que você sobreviveu, e eu cumpri minha promessa." A carta detalhava tudo, como os mesmos homens que mataram Isabela haviam ordenado o acidente no deserto para Clara, uma jornalista investigativa que chegara perto demais da verdade sobre o esquema de lavagem de dinheiro da Thornton Enterprises. Como Daniel, vivendo como fantasma,
interceptar as comunicações e seguir a seu rastro. Eles usavam o deserto para desaparecer com pessoas, Clara, como quase fizeram com você. Agora as coordenadas estão no verso desta página. Os corpos estão lá. Leve ao mundo. O último parágrafo fez seu coração parar. PS. Sim, eu a salvei por culpa, mas mantive você viva porque, em outra vida, teríamos sido bons amigos. Agora corra, princesa, e não olhe para trás. Um ano depois, quando a reportagem de Clara derrubou 3 políticos e levou ao congelamento de bilhões da máfia internacional, ela voltou ao deserto. Encontrou Diablo vagando perto dos escombros carbonizados do rancho. E na soleira queimada, deixou um único objeto: a edição do jornal com sua matéria, pesada por uma pedra do rio. O vento cantava entre as ruínas, carregando consigo o eco de uma risada rouca e o tilintar distante de esporas. Clara sorriu, sabendo que alguns fantasmas escolhem permanecer. E que, em algum lugar na vastidão dourada do Arizona, um cowboy milionário ainda cavalgava, livre finalmente.